Muito bom, caríssimos e caríssimas. Uma alegria estar com vocês. Mais um bloco de questões. Professor Omar, Direito Previdenciário aqui no Focus. Vamos lá, não há tempo a perder. Então, a gente sempre siga o Focus, né? Redes sociais, sempre ficando atualizado. Isso é muito importante. Legal, vamos para as questões. O proprietário de um terreno urbano que realize obra de construção civil com a finalidade de residência própria é equiparado à empresa para fins previdenciários. Será que isso está certo? Está errado. Gente, o conceito de empresa para fins previdenciários, ele consta no artigo 15 da Lei de Custeio da Previdência, do artigo 15 da Lei 8.212 de 91. Eu vou, claro que tem o artigo, depois vou até dar uma lidinha, mas basicamente o que você tem que guardar? Você tem que guardar o seguinte, que empresa para fins previdenciários, quem que é? Claro, é aquela pessoa jurídica, uma sociedade, ela é empresa? É, aquilo que a gente estuda em direito empresarial vale como empresa? Vale, mas o conceito previdenciário de empresa ele é mais amplo. Na verdade, quem que é empresa para fins previdenciários? Quem é empregador? É isso. Quem é empregador, qualquer empregado, ou quem é tomador de serviços de um segurado individual. Então, tomador de serviços de um autônomo, por exemplo, né? Principalmente no âmbito da construção civil, especificamente. Então, a gente vai ver aí que esses são empresas. São ou empresas ou equiparados à empresa. E eles fazem uma diferença com o empregador doméstico, que é aquele que emprega um empregado doméstico. A gente vai perceber, tudo isso está no artigo 15 da Lei de Custeio, 8.212 de 91. Aqui, voltando para a questão, olha, de fato, proprietário de um terreno que realiza obra, ele por si só é equiparado à empresa? Não. Ele só vai ser equiparado à empresa, gente, no momento, em relação ao segurado que lhe preste serviços. Mas aqui não está dizendo nada de nenhum segurado, não sabe nem se eventualmente ele está construindo sozinho, não tem empregado nenhum, razão pela qual, nessa hipótese ou dessa forma, está, pelo menos, na melhor das hipóteses, incompleta e a alternativa é errada. Muito bem, muito bom. Vamos continuar. Mais uma questão. Equipara-se a empresa para fins do regime geral de previdência social a pessoa física que, para fazer uma reforma na própria casa, contratar um mestre de obras e um ajudante, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, para fins de construção civil, você é empresa quando contrata. Pode ser um segurado individual ou pode ser, inclusive, um empregado. Deixa eu dar analisar aqui contigo esse dispositivo que eu falei agora para vocês, que é o artigo 15 da Lei 8.213, que ele fala o seguinte, você vai vendo a questão aqui, enquanto eu vou lendo, né? Ele fala assim, olha, equiparam-se a empresa, estou lendo o parágrafo único do artigo 15, né? Equiparam-se a empresa, para os efeitos dessa lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono da obra, da construção civil, em relação ao segurado que lhe presta serviços. Então, aqui fica claro que essa questão está certa. O segurado que lhe presta serviço, no caso aqui um mestre de obras e um ajudante. Perfeito? Está corretíssima nos termos do artigo 15, parágrafo único da Lei 8.212. Mais um contribuinte individual que contrata segurados para prestação de serviços se equipara a uma empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias. Está correto, gente? Está corretíssimo. Só para não ser repetitivo, não vou ler de novo o artigo 15, parágrafo único que eu acabei de ler para vocês. Ok, só que de uma forma mais genérica é a mesma questão que já foi respondida. O que mais? Vamos continuar. A Lei 8.212 de 91, que institui o Plano de Custeio da Seguridade Social, distingue as pessoas que são consideradas empresas daquelas que se equiparam a empresas. Entre as que se equiparam a empresas, encontram-se as cooperativas. Será que está certo ou errado? Correto, está corretíssima. Por quê? Como é que funciona? Esse dispositivo, o artigo 15 da Lei 8.212 de 91, ele tem um caput, parte de cima dele,
que cita aquelas empresas, que são as empresas, vamos chamar assim, de mais normais, né? Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Empresa é firma individual, sociedade que assume o risco da atividade econômica, urbano ou rural, com fins lucrativos ou não, e ele vai continuando. Aquilo que a gente entende por empresa, ok? Por outro lado, ele traz no seu parágrafo único, ele traz as entidades que são equiparadas à empresa. A gente já falou segurado individual e entre outros, missão diplomática, repartição consular, associação, entidade de qualquer natureza ou ainda cooperativa, ok? Então a gente vai vendo aqui que essa questão está correta. A Lei 8.212 distingue as pessoas que são consideradas empresas, está no caput do artigo 15, daquelas que se equiparam a empresas. Parágrafo único do artigo 15 dessa lei citada, tá bom? E entre elas, que se equiparam a empresa, encontram-se as cooperativas. Perfeito, está correto. O que mais? De acordo com a legislação previdenciária, os profissionais liberais, pensa num advogado, um dentista, um médico, que contratam empregados, têm as mesmas obrigações das empresas. Perfeito. Sendo responsáveis pelo desconto e recolhimento das contribuições previdenciárias dos seus empregados. Está correto, né, gente? Faz de conta que eu sou um advogado e eu contrato uma secretária registrada CLT e eu vou ter que reter na fonte a sua contribuição previdenciária e repassar para os cofres da Previdência. Então, a pessoa física, um profissional liberal, ele vai ter as mesmas obrigações de uma pessoa jurídica, que basicamente é fazer a sua contribuição previdenciária, parte patronal e também reter na fonte a contribuição do empregado e repassá-la para o INSS, para a Previdência. Muito bem. Vamos mais uma. Aqui, na verdade, é a última, né? Última questão. Para fins previdenciários, a principal diferença entre empresa e empregador doméstico é que a primeira se caracteriza por exercer atividade exclusivamente com fins lucrativos e a segunda não. Não é verdade, né, gente? Não é verdade, não. A diferença entre a empresa e o empregador doméstico também vem nesse dispositivo, nesse artigo 15, que responde, na verdade, todas as questões do bloco, né? Esse artigo 15 da Lei 8.212, ele fala o seguinte, ele define, considera-se empresa, e já li para vocês, depois ele fala assim no seu inciso 2, olha, considera-se empregador doméstico a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Na verdade, a grande diferença acaba sendo o quê? Que a empresa admite empregado ou autônomo, no caso da construção civil, um autônomo contrata um autônomo, perfeito? Então, essa é a principal diferença, e o empregador doméstico contrata um empregado doméstico. A diferença está muito mais no segurado do que em si no empregador, vamos dizer assim. Por que essa resposta? Porque as empresas, elas também podem ser, e não há problema nenhum nisso, elas podem ter ou não finalidade lucrativa. Então, você vendo aqui, você vê que para fins previdenciários, a principal diferença que o empregador doméstico é que, o empregador, a empresa, se caracteriza por exercer atividade exclusivamente com fins lucrativos. Tá certo? Não tá certo, gente. Tanto que, para a gente ir encerrando, vou ler aqui para você mais uma vez. Considera-se empresa em quem a firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. Portanto, empresa pode ter fins lucrativos, pode ser uma simples associação sem fins lucrativos. Tá perfeito? Tranquilo? Então, a grande diferença está no segurado. Um contrato empregado doméstico, o outro contrato empregado ou segurado individual. Perfeito? Tranquilo? Espero que você tenha aproveitado bem aqui esse bloco de questões e dado mais um passinho para atingir seu objetivo. Um abraço e até uma próxima.